Olá, pessoal, tudo bem? Maelson, Gisele, obrigado aí Boa pela tarde. Boa disponibilidade de tarde. vocês. Boa tarde. Estamos aqui em mais uma edição aqui do nosso momento, né, de trazer conhecimento para os nossos clientes e também para o público aí a respeito de novas tecnologias e também sobre proteção de dados. E aí, pessoal, estou aqui com dois especialistas aqui na área de proteção de dados e também de inteligência artificial, que é o tema do momento, né, que é o boom do momento aí. Então, nosso tema aqui hoje é falar sobre IA e reconhecimento facial. Talvez para você que está aí do outro lado e talvez não tenha tanta conexão com o tema, pode ser uma coisa muito longínqua, né? Mas a gente vai provar para você que no seu dia a dia isso acontece e que existem questões aí, né, Maelson e Gisele, que são primordiais, tanto para as organizações que hoje precisam coletar esses dados e às vezes nem sabe por quê e quais as implicações caso alguma coisa aconteça, um vazamento de dados, uma biometria utilizada de forma inadequada, pode implicar aí em sanções em um negócio. Então, esse é o nosso bate-papo aqui. Dá a palavra para vocês darem um bem-vindo aí para o pessoal, e aí a gente já começa aqui indo para o nosso tema. Então, pessoal, primeiramente, agradecer a presença de vocês aí. E, então, o tema é bastante relevante quando a gente faz a relação entre IA e proteção de dados, por conta das crescentes preocupações com a vigilância, né? Principalmente vigilância em massa. Quando a gente começa a implementar alguns algoritmos para vigilância, que surgem as principais dúvidas em relação a esse assunto e quem seriam os responsáveis por cada um, tá? A privacidade dos usuários é que vai ficar em primeiro lugar, mas é claro que cada um tem a sua biometria e isso aí vai ficar... A gente tem que entender quem vai ser o detentor dessa informação, mas a segurança também tem que ser levada em conta. Então é isso que a gente vai tratar do tema hoje, tá? Legal, vamos nessa. E até interessante a gente estar abordando isso exatamente na época de carnaval, porque eu não sei se o pessoal que está aqui com a gente vai lembrar disso, se vocês lembram. Em algum dos carnavais passados, que foi utilizada pela primeira vez aqui no Brasil, na questão da segurança pública, a inteligência artificial e reconhecimento facial em questão pública. E, bom, a gente sabe que, apesar de algumas pessoas defenderem que isso pode trazer mais segurança, a gente tem toda uma implicação de discriminação algorítmica e de como isso pode não só ajudar, mas pode acabar prejudicando algumas pessoas. Então, vai ser bem importante a gente conversar sobre essas implicações éticas, jurídicas também, sobre essa utilização como prova, mas a gente também tem a utilização da IA em outros quesitos muito importantes. Por exemplo, quando a gente fala de duplo fator de autenticação, em que você não necessariamente está utilizando aquele reconhecimento facial para incriminar uma pessoa, mas sim para garantir que o usuário é ele mesmo, né, na autenticação da entrada. E aí, até trazendo uma pincelada sobre essa parte do duplo fator de autenticação, por que a gente chama de duplo fator, né? No total, a gente tem três fatores, tipos de fatores de autenticação importantes, que é algo que você então, algo que é inerente a você. Pode ser a sua biometria facial, ou a biometria que a gente está mais acostumado a utilizar, né, da digital. Pode ser córnea também, até a forma de andar da pessoa. Algo que você sabe, é a senha. Eu chamo algo que você sabe porque é algo que deve estar na sua cabeça e não no post-it do computador, é importante falar isso. E é algo que você tem. Então, você pega o seu celular deve ter um token, por exemplo, quando um dos provedores envia um número, né, para autenticar o seu e-mail, e aí você combina esses fatores. Então, o reconhecimento facial, ele é bastante utilizado, principalmente no meio bancário e financeiro, para garantir que ninguém faça uma retirada da sua conta de uma forma inadequada. E até no seu dia a dia, quem utiliza, eu mesma gosto bastante do desbloqueio via biometria facial no dia a dia. E aí a gente vai falar um pouco da implicação disso junto à IA. E aí sim, da discriminação algorítmica e afins. Legal. Obrigado, Gisele, pela explanação, Maelson também. É importante a gente entender, dentro desse cenário, que não é assim, a IA está vindo, né, esse reconhecimento facial vem não para poder simplesmente nos vigiar, mas como a Gisele começou a falar, para proteger, né? E aí eu começo aí
vocês podem explorar o assunto. IA e proteção de dados, né? O que vocês poderiam apontar, assim, como é que a IA pode melhorar a parte da segurança e quais as preocupações dessa vigilância em massa? Porque, assim, a gente vê em alguns países, por exemplo, como a China, né? A China, você percebe que a biometria ali de reconhecimento facial faz parte de um controle do governo, né, em si. Então, as pessoas estão andando na rua até para identificar um criminoso, alguém que cometeu alguma coisa, ou os dados pessoais de alguém fica muito exposto porque o governo ali, a tecnologia está tão avançada no reconhecimento facial que as pessoas andando na rua, você consegue saber quem é aquela pessoa, né? Então, tudo que é envolvente aí a um ser humano e as áreas de atuação dela dentro de uma sociedade, isso começa a ser explanado e já tem isso na China, né? Mas como que a IA e a proteção de dados podem se conectar para gerar essa melhor segurança para o usuário, para as pessoas na nossa sociedade? Eu vou dar um exemplo da cidade que eu moro. Hoje a gente tem, aqui em Campina Grande, o maior São João do mundo. E a gente começou a trabalhar isso há 2 anos atrás, a parte de reconhecimento facial. E aí colocamos algumas câmeras em pontos de entrada e todo mundo que ia passando, a gente ia fazendo análise e a nossa base de dados, no caso são dados do governo, a gente cruzou com a base de dados da Polícia Civil. E a gente fez esse cruzamento e começou a identificar as pessoas. E aí bateu em uma das pessoas que entrou, bipolar, e anunciou que aquela pessoa era procurada. E aí vai entrar os dois casos, tá, Tarcísio? O lado bom de ter reconhecido uma pessoa que era procurado e o lado ruim, que quando a pessoa chegou lá, na verdade, não era o procurado, era um irmão gêmeo. Então, e o cara foi lá, a sorte que ele estava com a documentação, e ele disse: não, esse não sou eu, é meu irmão, eu não tô com problema nenhum com a justiça. Parece caso de prova de direito, né? Isso, mas tem uma implicação legal nisso, que, assim, a tecnologia funcionou, ok, funcionou, mas aí ela poderia ter causado algum outro empecilho, que seria, se o cara não tivesse com a documentação, ele teria que ser levado e comprovar que ele não era ele. Embora o crime não fosse um crime tão, tão grave nesse caso, é só uma questão de dívida legal, mas enfim, tem os dois lados, né? E tem duas implicações também quando a gente começa a trabalhar com essa parte de inteligência artificial e com reconhecimento facial, que é o lado do governo, quando o governo precisa daquilo para garantir a segurança, e o lado das empresas privadas. Porque a gente vê o caso do Facebook, por exemplo, com o Deepface, que tem acesso. Qualquer foto que a gente postou lá no Facebook tem acesso a tudo isso, e como é que ele vai usar essas informações, tá? Não, perfeito. E é bem interessante a gente pensar que, inclusive, a gente tem um projeto de lei que está tramitando sobre inteligência artificial aqui no Brasil, que é o projeto de lei 2.338 de 2023. Ele faz muita referência à LGPD. E por que é importante essa referência à LGPD? Bom, logo no início da lei, né, no artigo 1º, ele fala que a ideia é estabelecer, né, normas gerais para a implementação e uso de sistemas de inteligência artificial aqui no Brasil, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais, garantir a implementação de sistemas seguros e confiáveis, em benefício da pessoa humana, do regime democrático e desenvolvimento científico e tecnológico. Então, a gente passa a entender a necessidade de um marco legal aqui no Brasil, que possa defender que o desenvolvimento tecnológico ele aconteça, ele não seja barrado pela lei, mas a gente passa a ter uma preocupação em situações como essa que o Elson mencionou, em que, sim, ele pode nos ajudar em várias coisas, mas pode acabar sendo um risco para outras. E aí, quando a gente fala sobre os princípios, né, dos fundamentos da inteligência artificial, logo no artigo 2º dessa lei, é mencionada a privacidade, a proteção de dados e a autodeterminação informativa. Então, a gente fala de uma lei que já está se preocupando com isso. E ela é muito, né? Ela traz uma inspiração muito forte do Artificial Intelligence Act, que vem da União Europeia, que está sendo discutido faz muito tempo, né? Meu TCC, inclusive, era sobre as primeiras discussões dele ano passado, em dezembro.
depois de, acho que, sei lá, uns 6 anos, né, do meu TCC, olha só a minha idade aparecendo aqui, a gente começa a ter isso de uma forma mais concreta para todos os estados ali da União Europeia. E aí, outro ponto que eu acho importante trazer aqui para a nossa discussão, né? A própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi implementada aqui no Brasil, né? Ela foi aprovada porque a gente tinha uma legislação, né, muito parecida, o GDPR, General Data Protection Regulation, lá na União Europeia, que ele trazia alguma regulamentação para o mercado de tecnologia, né, e, consequentemente, do tratamento de dados pessoais, e a gente, de repente, percebeu que se a gente não tivesse adequado a isso aqui, a gente ia fechar nossas portas para milhões de consumidores com alto poder aquisitivo, que é o pessoal do continente europeu, que está no continente europeu também, porque pode ser um brasileiro que está no continente europeu, e aí a gente decide que a gente precisa, considerando a coalizão ali setorial também, aqui no Brasil, que a gente precisava dessa lei de proteção de dados. Então, ela não foi feita para barrar a inovação e barrar iniciativas como a IA, mas sim para regulamentar. E aí a gente precisa lembrar sempre que o uso de dados pessoais, a lei ela não proíbe, né? A não ser em casos realmente inadequados. Mas sim, ela fala como você deve fazer. E que deve atender à boa-fé e a, por exemplo, princípio da finalidade, né? Então, um tratamento que ele tenha propósitos legítimos, específicos, que o titular saiba, né? Tenha conhecimento de que os dados estão sendo tratados. E isso é a grande polêmica da utilização de reconhecimento facial aqui no Brasil, até para a segurança pública. Por quê? Veja, a gente não está falando de consentimento, não necessariamente em toda situação a pessoa tem que consentir, né? Colocar o li aceito. Mas a pessoa tem que ter consciência de que o dado dela está sendo processado. Até acho que um paralelo bem interessante de cotidiano aqui, para encerrar aqui a fala, quando você vai no estabelecimento comercial e está escrito sorria, você está sendo filmado. Você não precisa autorizar que te filmem, mas você precisa saber que estão te filmando. Então, é algo bem semelhante a isso. Ok, se tornar consciente de que existe ali uma coleta, né, de informação e que você está sendo filmado, né? E aí, até entrando nesse ponto aí, Gisele, entendendo assim, qual é a necessidade que a gente tem de ter uma lei rigorosa para regular esse tipo de coisa. Você explorou bastante aí a parte até da GDPR lá e tudo, mas e que tem, né, uma lei sendo tramitada aí para que seja efetivada nesse sentido. Mas por que a gente tem a necessidade dessa rigorosidade, desse controle, né, dessas questões envolvidas, assim como a ética da IA e reconhecimento facial? Eu diria que, em primeiro lugar, para um desenvolvimento responsável da tecnologia. Então, a gente está no momento inicial, considerando, eu acho que na linha do tempo do que vai surgir a partir de agora. A gente já tem algumas experiências iniciais, tem questão do deepfake. A gente teve várias experiências, né? Teve, por exemplo, aquela IA da Microsoft que acabou aprendendo, né, no Twitter com pessoas falando discursos de ódio, né, antissemita e afins. E a gente viu ali o potencial, porque a IA não é má. Isso não existe, né? É sempre importante falar disso, porque pode ser que quem está assistindo a gente não tenha esse conceito técnico por trás, mas é sempre o momento de aprender. A IA, ela é programada por pessoas, né? Nelson depois pode até explicar melhor sobre isso. A IA não é autônoma, assim, do nada, ela vai sair fazendo coisa, Blade Runner, Eu, Robô. Eu amo essas ficções, mas não é o caso aqui. Não é o Ultron que vai entrar na internet por 1 minuto e vai decidir destruir a humanidade. A gente está falando de uma IA que vai seguir comandos que são colocados ali no computador. Assim como quando a gente... vou explicar de uma forma bem simplória aqui, mas a lógica da programação, você coloca um comando ali, e esse comando, ele é exato e específico, ele vai ser cumprido com o programa. O programa vai... as linhas de programação, elas são uma instrução. Então é isso, não é um negócio que vai sair do nada fazendo coisa, e vai aprender com nós humanos. Então, muitas vezes o risco, ele é mais sobre aprender coisas ruins conosco, infelizmente, do que a IA virar algo mal. Se ela virar algo mal, é que ela aprendeu a ser ruim com a gente. Com certeza. Fala um pouquinho disso aí, Maels. Então, seguindo o exemplo que a Gisele falou, a gente
assim, o principal seria o uso do deepfaking, que o pessoal começou a utilizar algumas técnicas de CNN e colocaram o presidente dos Estados Unidos falando um monte de besteira esses dias. Já fizeram isso com o Barack Obama, já fizeram com o último agora. Enfim, mas só que a ideia dessa tecnologia não era isso. A ideia era captar a face humana, replicar com inteligência artificial e fazer, por exemplo, um uso legal que eu vi foi fazer com que uma pessoa de um determinado país começasse a falar outro idioma. Por exemplo, sei lá, eu falo português e do nada vou conversar com um indiano e aí a inteligência fazer com que o que eu estava falando aqui em português já fosse traduzido simultaneamente para indiano, por exemplo. Sei lá, para chinês, no caso mandarim, para o inglês, enfim um uso legal. Então, o que a Gisele está falando é basicamente isso. Não é que a inteligência artificial não, que direciona somos nós que damos um fim. A gente gera uma tecnologia capaz de fazer, sei lá, infinitos usos, mas quem vai dar uso final é quem está executando aquela tecnologia, tá? E é até interessante você falar isso, porque, assim, diante do que está previsto pela frente, a gente está falando aqui num papo de trazer para a legalidade, né? Até para desmistificar essa maldade que as pessoas veem no futuro, né? Você vê lá, desde a época do Exterminador do Futuro, aquilo lá era um robô com inteligência artificial que interpretava e tinha uma missão a ser cumprida, né? E aí você vê sentimento, um robô tendo depois um sentimento, né? Então tem uma ficção por trás, e aí a gente acaba vendo isso com isso historicamente, trazendo para o nosso contexto diário como se fosse uma verdade absoluta, né? Então tem esse peso. Eu me lembro que em 2003, na faculdade, lá fazendo o terceiro, quarto semestre lá de análise de sistema, a gente já tinha desenvolvimento de linguagens de IA lá atrás. Só que o Brasil tem um atraso muito grande em absorver e aplicar certas coisas. Então, o mundo inteiro já está trabalhando algumas coisas e para a gente aqui, para se tornar público, é uma coisa que demora. Só que agora não tem como segurar mais, né? Então, vocês são Verdade. dois especialistas aí que não tem como segurar mais. Você tem uso de biometria no prédio que você entra, você tem dentro do celular que você tem, né? Como vocês mencionaram, conta bancária agora, se você não tiver uma biometria ali para autenticar, como a Gisele falou, duplo fator, né, de autenticação, você não consegue. Mas em termos legais, falando de futuro, como é que vocês enxergam assim que essa parte exclusiva do reconhecimento facial, com utilização da proteção de dados e IA, como é que a gente pode explorar isso para mudar o futuro em termos de autenticação, segurança e outros assuntos na era digital que a gente pode aproveitar aí? Olha, em primeiro lugar, eu acho que quando a gente fala, desde a época da LGPD, eu falo bastante isso, do GDPR também, antes da LGPD. Parece, assusta um pouco uma regulamentação sobre, parece que vai inibir algumas coisas, mas na verdade é sobre a gente saber a regra do jogo. Quando você desenvolve um software, quando você desenvolve alguma coisa, você não sabe as regras podem do nada mudar, ou podem simplesmente passar por avaliações arbitrárias. Então, assim, por mais que a gente estivesse de forma pulverizada, por exemplo, na questão da proteção de dados pessoais, a gente tinha ali no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, a gente tinha regulamentações específicas, como, por exemplo, do Banco Central do Brasil, das próprias da área de publicidade também, então tinha um pouquinho em cada lugar. Mas se fosse, por exemplo, se fosse julgado um caso relacionado à proteção de dados, era uma incerteza muito grande. E assim, eu sempre falo, eu gosto muito da análise pautada em riscos, né? E eu acho que riscos, eles podem ser tomados, mas você tem que conhecer esses riscos. Para você tomar um risco, você tem que conhecer, saber que ele existe. Então, eu vejo, assim, um potencial para uma regulamentação que ela, pelo visto, será um pouco principiológica, mas ela vai trazer bastante a questão de análise de risco, que é algo que me anima bastante, eu espero que seja bem tratado. A gente vai precisar de uma autoridade supervisora, e aí não se sabe hoje se vai ser a própria NPD, se vai ser Ministério Público, quem vai aparecer, se vai ter uma nova autoridade para tratar de IA, pode acontecer também. A gente tem algumas questões já sendo discutidas nesse sentido.
E, às vezes, o enforcement, que é você ter uma autoridade competente que vai tratar desse assunto, ele é tão importante quanto o conteúdo da própria lei. Porque, enfim, a gente às vezes tem dispositivos legais sobre os assuntos, e aí eu vejo, geralmente é mais na mídia comum, né? O pessoal, tem que aumentar a pena disso, tem que... Às vezes não, a pena tá boa, tá bem colocada ali no código, mas assim, às vezes o que falta é o enforcement. E no mundo jurídico é bem isso. Aí até eu acho interessante, né? Porque Tarcísio falou sobre em 2003, já tinha, 2006, né? Já tinha ali uma discussão sobre IA, já se falava disso no curso. Eu lembro, eu entrei na faculdade de Direito em 2014, eu acho, não lembro. E naquela época era piada falar que você queria trabalhar com tecnologia na área jurídica. Olha que coisa, que abismo. Então, assim, não deveria ser algo tão estranho, mas era. Eu fui uma das primeiras estagiárias do escritório de advocacia que eu fui trabalhar, que era referência em direito digital. Não tinha tantos advogados lá dentro do escritório. Ele era boutique ainda, estava começando, porque não era uma área que estava estourada ainda. Então, eu acho que assim, o mundo jurídico ele finalmente está se alinhando com o mundo tecnológico. Finalmente ele está atendendo uma necessidade de mercado, né? Não é o direito aparecendo do nada. Ele já está até atrasado para aparecer, né? Perfeito. Verdade. Isso que a Gisele falou é interessante. O que eu estou vendo nas últimas publicações em relação à aplicabilidade da IA em diversos países, ele se inicia com a criação de alguns frameworks, em que ele dita quais são as regras, por exemplo, para a governança de dados, deixar aquilo transparente, até onde vai determinada IA, com que dado ela vai trafegar, por exemplo, se vai trabalhar com biometria, então ele dita quais são as regras para se trabalhar com aquele tipo de informação. Então, garantir a criptografia, por exemplo, o anonimato daquela informação, não guardar as imagens, ao invés disso, guardar o chá daquilo, ou seja, a informação textual e só a parte que interessa para comparar a biometria. Porque imagino que vocês saibam, mas quem não souber e estiver assistindo, tiver a curiosidade, a gente não guarda a imagem, a gente só pega alguns pontos específicos, já fácil, e usa aqueles pontos para medir algumas distâncias e a gente identifica aquilo. A gente tem alguns algoritmos melhores, por exemplo, o do iPhone é um melhor exemplo hoje, como o da Samsung, que eles têm sensores de profundidade. Então, ele não só olha a distância dos seus pontos da face plana, mas ele consegue ver que realmente é um rosto e quando você faz aquele movimento, ele identifica isso. Então, o Não futuro... adianta colocar uma foto ali da pessoa. Isso, em alguns casos. Então, eu vejo alguns questionável. hacks... Eu ia falar isso. Eu vi um hack legal demais esses dias. Sabe o que foi que o cara fez? Então, ele colocava uma câmera do celular para desbloquear. Não desbloqueia. Por quê? Porque se vocês prestarem atenção, quando vocês colocam uma câmera apontada para o computador de vocês, por exemplo, a gente consegue identificar os pixels. Ou a dimensão do rosto não bate. Aí o cara botou uma TV, não passou. Aí ele olhou e disse, tá, vou fazer uma coisa bem louca aqui. Ele imprimiu a foto dele, colocou no papelão e passou na IA e ficou balançando. O reconhecimento facial deixou passar. Certo? Então, tem algumas técnicas. Para isso, a IA também está se desenvolvendo para criar soluções. Então, existem as GANs, né? O pessoal chama de meio que uma bala de prata para aquilo, que são redes generativas adversárias, em que eu tento gerar uma imagem que seja o mais real possível e outra IA vai lá analisar e dizer quais são os traços dela que configura e diz, não, isso aqui foi criado por IA, isso não é imagem de verdade. Então, meio que está sendo uma contra... A gente está colocando uma imagem, uma IA, não só para conversar com a outra, mas para entender o que a outra também está criando. Isso E aí, é até legal. complementando isso que o Milson falou, eu acho que quando a gente fala da IA para poder ajudar a cibersegurança, ajudar a parte de proteção de dados pessoais, a gente tem que lembrar que o cybercrime é uma indústria, é realmente as a service, não é um negócio para amadores. Então, assim, o cybercrime ele se atualiza.
Então, os caras vão aprender como burlar IA, vão aprender a utilizar a IA para fins criminosos. Então, a gente precisa utilizar a IA para combater do outro lado. E aí, até pensando, né, nas próprias normativas do Bacen, que hoje faz grandes exigências sobre cibersegurança. Exemplo aí da 4893, né? Antiga 4658, que nada mais é do que uma diretiva sobre cibersegurança aplicável a instituições financeiras. Porque se as instituições financeiras não tiverem um nível mínimo, né, de cybersecurity, a gente não vai conseguir ter um ambiente, o sistema financeiro nacional não vai ser seguro. Então, tem gente que reclama dessas normativas, etc., que elas engessam o negócio. Não é porque a gente precisa mesmo, a gente precisa dessa supervisão, a gente precisa de normas, de padrões mínimos, né? Para que a gente esteja tão especializado quanto o lado do cybercrime. Então, é fogo contra fogo. E até puxando esse lado aí, assim, a gente entende que as organizações, assim, quem hoje não tem uma IA ou não precisa de uma IA ou de reconhecimento facial, que é o assunto que a gente está falando em voga aqui, como finalidade do seu negócio ou da sua segurança, ele talvez ali, né, Maestro, precise de uma IA para poder contrapor outra IA. E aí a gente chama isso de transparência, de accountability, né? Então, quem de fato, assim, vocês acreditam, e até dentro disso que a Gisele falou de novas leis aí, já que estão tramitando aí, quem deve ser responsabilizado por essas falhas tecnológicas quando encontradas? Porque isso pode colocar em risco muita coisa, né? Patrimônio de pessoas, de empresas, a segurança mesmo de uma pessoa que possa estar sendo vítima de um ataque ou de algum tipo de problema, de um crime, né, em si, ou até uma investigação aí, como a gente já viu, surgir investigações aí clandestinas, né, para prejudicar politicamente alguma coisa e gerar problemas nacionais até. Mas quem de fato assim a gente pode entender que através dessa tecnologia e desse accountability pode ser responsabilizado por esses erros quando ele acontecer? Porque tecnologia a gente sabe, erros e acertos, é testando, como a Gisele falou. Você tem o requisito inicial, porém aquele requisito não garante que aquilo já vai ser concebido da melhor forma possível. Ele vai aprendendo ao longo do tempo com o comportamento, né? Inicialmente, o que é que eu imagino? Que as contratantes dos serviços têm que analisar bastante a especificidade do serviço que ela está comprando. Por exemplo, o serviço de banco, quando ele habilita o reconhecimento facial como entrada para executar determinada função, por exemplo, uma transferência, ele tem que conhecer assim, os dispositivos em que ele vai habilitar aquele serviço e o que é que foi ofertado como software, se o software dele realmente vai rodar de acordo com o que foi ofertado pela outra empresa. Então, ele tem que conhecer de software e de hardware. Por exemplo, o cara que está lá com o Xiaomi, por exemplo, foi o dispositivo onde teve aquela falha que eu falei anteriormente. O cara conseguiu fazer um login com papelão. Então, se um banco qualquer vai lá e habilita o reconhecimento facial para aquilo, o cara quebra aquela segurança e consegue fazer uma transferência, o cliente vai culpar o banco, porque foi outra pessoa. Se o banco guarda aquela imagem, por exemplo, o cara consegue provar, ó, não fui eu, estava em determinado local. Então, existem, claro, são várias variáveis para fazer, para habilitar, é o que a Gisele falou. Então, bancos, eles não trabalham só com reconhecimento facial. Ele identifica diversas outras variáveis, como, por exemplo, a localização que você estava 2 minutos atrás, há 5 minutos atrás. Então, não é só o reconhecimento. Mas caso ocorra uma falha nesse tipo aí, eu acredito que a falha seja de ambos, de quem está contratando o serviço e de quem está distribuindo aquilo, caso ele não seja claro. A Gisele pode falar melhor sobre isso. Perfeito. A gente precisa entender que nenhum sistema de reconhecimento, de autenticação, é 100% seguro. 100% não existe. Então, o que a gente pode fazer? Colocar um duplo fator, um triplo fator,
Em alguns, por exemplo, boa parte dos aplicativos de criptoativos, por exemplo, que envolvem geralmente valores maiores que a gente coloca, exigem, por exemplo, semana passada eu entrei num aplicativo aqui que eu não entrava, acho que fazia um mês, mais ou menos. Eles me deixaram 24 horas sem poder transacionar. Mesmo com a minha biometria social, mesmo eu autenticando por e-mail e mesmo autenticando por celular. Por quê? Porque acaba sendo melhor esse um dia, assim, eu poder transacionar, do que eu ter uma retirada de dinheiro absurda da conta, que, querendo ou não, a gente tem que lembrar, é dano reputacional. Então, assim, a autenticação biométrica facial, ela passa a ser uma questão também de retenção, principalmente de empresas que manipulam ativos, então, ativos de valor. Isso aí a gente está falando de bancos, instituições financeiras, instituição de pagamento, instituições que transacionam criptoativos, e até se a gente parar para pensar, sites de best, de aposta, também podem usar isso, porque também circula bastante dinheiro. Então, assim, a gente tem toda uma necessidade. E aí, lembrando também de redes sociais, porque para muitas pessoas a conta do Instagram, do Facebook, do Twitter, elas são uma fonte de renda, elas são algo valioso. E existe muitos sequestros de conta, né? Que a pessoa acaba perdendo a conta dela, a gente vê bastante. Sempre tem algum colega que me chama e fala: Gisele, roubaram a conta aqui do meu cliente. E às vezes você vê que era algo completamente evitável, porque era só ter ativado um duplo fator, era só ter deixado vinculado aos dispositivos móveis. E aí a gente tem que lembrar também que eu sei que é chato, que às vezes você tem que ficar mudando. Eu tô de óculos, e aí às vezes ele não vai reconhecer. Eu tô de máscara. Mas, cara, essa burocracia é o que impede que no dia que alguém tentar ilegalmente entrar na sua conta, que o crime seja efetivado. Então, você vai agradecer. O que hoje você reclama, você vai agradecer quando você precisar disso tudo. Porque não, a gente tem que lembrar também que não é voz da cabeça. Todos esses mecanismos de segurança, eles vêm de anos de estudo. Eles vêm de discussões profundas no cenário internacional. Boa parte deles, inclusive, partem de normas como o ISO 27001, 27002, NIST, COBIT. Então, assim, são várias questões de segurança da informação que são colocadas ali, de gestão de ativos, de governança de TI. Então, não é de um dia para a noite, não é nós, profissionais que somos chatos, inventamos. É algo completamente necessário e o mundo legislativo hoje reconhece isso, especialmente nas normativas setoriais. Sim. E não precisa ser, Gisele, nenhum banco. Eu trabalho com um aplicativo de reconhecimento facial. Eu já peguei um caso esdrúxulo. Você trabalha com servidores. Então, meu aplicativo tem dupla validação, no caso. Aliás, tem tripla, né? Eu consigo pegar a digital, o reconhecimento facial e a geolocalização. O cara usou simplesmente o mesmo hack que a meninada usa para Pokémon Go. Então, o hack que a galera usava para Pokémon Go, ele usava para fazer em casa. Então, ele simulava como se estivesse no trabalho, mas trabalhando de casa e fazia o reconhecimento facial. E para pegar isso, então, a galera tem uma criatividade que vocês não imaginam. Para burlar, é fácil. E, ó, reparem, a criatividade do Pokémon GO, gente. É isso que vocês têm que entender. Vocês não imaginam quando chega no nível do Cybercrime as a Service. Aquele que tem assistência 24/7 na Dark Web. Porque esse aí é o amador, é o moleque que sai do colégio no final da tarde e não tem nada para fazer, tá? Isso. É bom deixar isso claro. Maelson, assim, falando até dos produtos que a gente trabalha, né, e daquilo de um case aí que vocês estão aí aplicando, né, na Prefeitura de João Pessoa, né, com o IA, com o H2O, queria que você falasse um pouquinho aí a respeito disso, né, desse interesse, do porquê que o setor público e até outras experiências que vocês têm aí nessa área vêm agregar muito no serviço para a sociedade, né, e trabalhar dentro aí, já começar dentro de uma regulação. Por mais que a gente ainda não tenha uma lei, a gente já está trabalhando, né, dentro de uma tendência a estar regulado, né, e também atender critérios aí de segurança. Queria que você falasse um pouquinho disso.
Então, o projeto de João Pessoa, eu acredito que ele vai ser exemplo não só para o Brasil, mas para a América Latina inteira, com a parte de aplicação, certo? De um compliance inteligente, digamos assim, que são a forma da gente tratar a IA e aplicar no governo público e garantir a segurança desses dados. Para falar a verdade, eu trabalho no serviço público há mais de 10 anos e eu não conheço nenhuma instituição pública que, assim, a nível estadual e municipal, que realmente faça esse controle e essa governança de dados da forma correta e muito menos que consiga aplicar também a inteligência artificial. Em João Pessoa, a gente vai trabalhar com alguns casos de LLM ou IA generativa para fazer análise de sentimentos da população, favorecer o entendimento deles das leis municipais que eles divulgam lá. Então, o servidor público que tiver com dúvidas sobre o estatuto do servidor público, a gente vai deixar uma IA generativa só para atender eles, tirar a dúvida deles. Uma IA que consiga fazer análise de fraude fiscal, por exemplo. Isso é uma coisa corriqueira, que eu trabalho com isso no dia a dia. Conseguir classificar melhor os tributos, cobrar devidamente os tributos. Eu acho que a gente vai conseguir fazer isso também na cidade de João Pessoa. A gente tentar ser o mais, digamos, o mais justo possível com a cobrança de imposto, o recolhimento de imposto, e eu acredito que seja uma ótima saída, como também fazer parcerias com os sistemas de segurança pública. Isso vai ser um ganho, principalmente. E aí essa parte de inteligência artificial é um dos projetos que a gente já está de olho, de integrar a inteligência artificial com reconhecimento facial e garantir a segurança em massa. Ele já tem alguma coisa nisso, lá já é um projeto inicial, apenas com as câmeras no meio da rua e pontos estratégicos. A IA consegue não só identificar pontos melhores, pontos estratégicos melhores, quando a gente faz uma análise de dados e começa a identificar, por exemplo, ó, crime, eu vou falar, são diversos crimes, não só de assalto, roubo, mas acidentes de trânsito também. Então, a gente consegue identificar onde é que está tendo maior quantidade de acidente ou maior quantidade de roubo. Com as câmeras, a gente consegue identificar aquilo e o roteiro que as pessoas geralmente se evadem, né? Digamos assim. Enfim, são muitas as oportunidades para João Pessoa. E uma coisa que a gente estava discutindo esses dias no projeto é que são tantas oportunidades que a gente, na verdade, vai ter que analisar bastante e tentar priorizar qual vai ser o foco inicial do projeto, que realmente a aplicabilidade é imensurável para isso, tá? Eu acho legal porque isso você traz um pouco de justiça social até, né? Tirar a Isso. sensação do público, né, da sociedade, de que o governo erra muito, né? Na minha época, eu trabalhei em serviço público também, essa sensação de injustiça, né, de ser cobrado a mais do que você deveria, né, ou de ter processos aí longos, por exemplo. Você vê muito essa questão no direito, né, Gisele, de direito tributário, onde você vai lá analisar, tem recuperação, tem tributos, impostos cobrados errado, e empresas assim contratam muito esses serviços e acredito que você cria um pouco mais de proximidade do público com a gestão. Sim. E cada vez que isso se tornar transparente, né, e se a IA tem essa proposta, é aquilo que vocês falaram no início, ela não é má, é dependendo de como eu comando, como é que eu mando ela fazer algumas coisas, né? Eu acho que a Isso. palavra que você usou, Tarcísio, accountability, é sobre isso. É sobre você conseguir enxergar o que a gestão está fazendo, você conseguir se comunicar melhor com a gestão. Então, essa ferramenta, assim, quando a gente fala de treinar IA, assim como a gente deu vários exemplos de treinar para o mal, é possível você treinar para o bem e treinar para existir um diálogo mais aberto entre o poder público e o cidadão, para que a gente tenha mais segurança, saiba para onde nossos impostos estão indo, saiba que a gente está pagando certo. Eu acho que, assim, para todo mundo que é PJ e começou a declarar imposto em algum momento, você tem muita dúvida mesmo. Então, assim, você ter certeza que você está seguro, que as coisas estão indo bem. Eu acho, assim, um projeto que tem tudo para ser um exponencial, assim como o Melson disse, né? Vai ser um case para o Brasil, vai ser um case para a América Latina. E eu consigo imaginar nos próximos anos sendo aplicada a vários outros locais, outras unidades federativas e até outros países aqui, quem sabe? Uhum. Ontem eu estava em um projeto
Bem legal. A gente cruzou os dados do setor de RH com o setor de saúde de um determinado município, que estavam havendo algumas denúncias. Não, fulano não vai trabalhar, Beltrano não vai trabalhar, e, assim, por acaso a gente precisou olhar os salários de alguns entes. E a gente viu alguns salários enormes que não batiam de jeito nenhum com a carga horária. Só que isso foi uma análise gigante, que a gente teve que analisar um monte de fonte de dados, e aí começar a cruzar a informação, ou seja, ontem a gente conseguiu um resultado e montar um dashboard, mas serviço de 6 meses para chegar no resultado desse. E Hoje, algo com a que talvez nem tecnologia... seria possível despender esse tempo todo, né? Isso. Então, era isso que eu ia te falar, Gisele. Com o produto que nós temos hoje, que eu consigo no privado com a LGPD, com a H2O, cara, eu conseguiria fazer isso em 2 horas. O mesmo que eu fiz, que eu gastei 6 meses para analisar todas as fontes de dados, tentar correlacionar com o nosso sistema da LGPD, a gente consegue fazer isso em 2 horas. Eu fiz um sistema de análise, por exemplo, de valor de imóvel com H2O em menos de 2 horas, coisa que eu levei mais de quase um ano para aplicar diretamente no serviço público. Então, é inimaginável o poder da inteligência artificial quando ela vem atrelado a essa análise de dados e a criação de dashboards para que o cliente não só tenha um resultado final, assim, como produto, um predict, por exemplo, um sistema de classificação. Mas quando ele vem aliado com esses dashboards, ele consegue visualizar os dados e para ele fica mais fácil, até para ele ter alguns insights. Porque ele é o dono do negócio, ele conhece a realidade no dia a dia. Então, quando ele começa a ver alguns relacionamentos, ele vai lá e aponta aí, relaciona isso com isso, relaciona o RH com o sistema de saúde. Eu quero ver quantas horas cada um está trabalhando, se realmente dá aquilo. A gente encontrou gente trabalhando mais de 24 horas no dia. Então, fica como exemplo, tá? Não, toda vez que eu converso com o Maelson sobre essas habilidades dessas ferramentas nessa parte de gestão pública, eu lembro das minhas aulas de direito administrativo lá na faculdade com a professora Priscila, maravilhosa. E aí eu fico lembrando, assim, dos princípios, da eficácia, eficiência. Cara, parece que todos os princípios do direito administrativo conseguem ser atendidos em algum alcance ali com a utilização da IA. É incrível isso. É algo que eu diria que naquela época que eu estudei, eu acho lindos os princípios, mas não sei se eles todos conseguem, de forma tão plena, serem atendidos. E agora eu vejo essa possibilidade na nossa frente. Isso é maravilhoso. É uma forma de conseguir fazer o direito acontecer na vida real. E é uma coisa que, por que que às vezes as pessoas dão descrédito às leis e ao direito? Porque ela pensa, bom, isso foi escrito há não sei quantos anos atrás. Por exemplo, você olha para a Constituição de 1988, só que se você olhar para a sociedade como ela evoluiu, você fala muitas coisas não se aplicam. Porém, aquilo foi pensado de uma forma porque havia uma necessidade. O comportamento humano ele é repetitivo. O comportamento ele é Perfeito, algo que Tarcísio. ele tem uma rotina, né? Ele é influenciável e ele sofre influências antepassadas. Lógico que ele vai evoluindo. E acredito que as leis vão se beneficiar muito com a IA nesse sentido, porque ela pode ser aplicada em qualquer tempo, né? A qualquer momento, Uma aplicação respeitando, atemporal. exato, e respeitando ali o contexto de vivência daquele tempo, né? Então, acredito que é uma evolução grande, a gente falando de futuro, né? Falando dessa questão de como no futuro aí até a regulação pode melhorar, vai mudar a forma que um deputado constrói uma lei, vai mudar a forma que um governo, né, constrói suas políticas internacionais, enfim. Mas é isso. A gente vai chegando ao fim aqui. Queria agradecer vocês dois aí por esse momento, por essa contribuição. Vamos ter mais momentos. Depois eu quero que vocês apresentem as ferramentas para o nosso público. E aí, você que está assistindo aí, ó, no nosso canal aí, você pode comentar aqui embaixo nesse vídeo, fazer suas perguntas, né? A gente se compromete a responder todas elas, né? Se tem algum outro assunto que você queira também trazer nesse tema especificamente, né? Que é um tema muito vasto, né? Tem muita coisa aí para ser explorada. Você também pode comentar aqui e compartilhar esse vídeo que você está vendo aí no nosso canal. E Gisele e Maelson aí, parabéns pela aplicabilidade no dia a dia desses conceitos, né? Que a gente vê muito conceito, a gente vê muita gente falando, né? Mas na prática nada. E eu já vi vocês aí trabalhando na prática mesmo, como o Maelson bem falou, com relação a estar analisando dados de municípios, dados de
de governos e tudo, então a gente acredita que o futuro chegou, ele não está vindo, né? Eu costumo dizer o seguinte, que o futuro ele não é um tempo, ele é um lugar. E se eu enxergo, né, esse lugar, que esse lugar é aqui e agora, então eu começo a viver o amanhã praticando hoje. Então, se eu mudo o cenário atual já praticando algo diferente, eu já estou acessando o futuro de alguma forma. Perfeito. Muito obrigada, Tarcísio, pelo convite. Obrigada, pessoal. Podem mandar perguntas de vocês também. A gente vai ficar feliz em responder. Ideias aí de coisas que vocês querem ouvir da gente também, aqui, tanto do lado litoral, sobre IA. Fiquem à vontade, tragam para a gente, que a gente quer trazer mais conteúdo para vocês. Isso aí, pessoal. Qualquer Até a dúvida, podem próxima. entrar em contato. Isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, podem entrar em contato que a gente está disposto a ajudar vocês no que for necessário, tá bom? Até mais. Aí. Obrigado, hein, pessoal. Tchau, tchau.